Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de sermões em Provérbios. Temos estudado esse brilhante livro já há alguns meses, lendo e explicando versículo a versículo. Antes de começar a falar mais alguma coisa, eu gostaria de convidar vocês para se inscreverem no meu canal do YouTube. Lá nesse canal você vai encontrar uma variedade muito grande de meditações bíblicas, meditações bem curtas, de 1 a 3 minutos, com assuntos variados, principalmente retiradas de provérbios. Você também vai encontrar todos os sermões dos 17 capítulos que nós já estudamos até hoje, ok? O sermão completo do capítulo. E você vai encontrar outras meditações e sermões também. Mais de 100, na verdade. Então você pode se deleitar com a palavra de Deus e pode ajudar o canal a crescer, a divulgar a palavra de Deus, compartilhando esse canal com outras pessoas. Então, pessoal, se você está assistindo no YouTube, aqui embaixo tem uma barrinha de cor vermelha, clica nessa barrinha, ou então aqui no cantinho direito do seu vídeo, tem um quadradinho, só você clicar em inscreva-se, tá bem? E ative as notificações para você receber todos os vídeos. Tá? Se você não está no YouTube, você pode entrar no YouTube e procurar por PR Rodrigo Patente Alves. Você vai encontrar meu canal facilmente, você pode se inscrever lá, tá bem? Então vamos dar sequência com a leitura do capítulo 17 de Provérbios. A palavra de Deus diz: melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa cheia de carnes e brigas. O escravo sábio dominará sobre o filho que causa vergonha, e entre os irmãos terá parte na herança. O crisol prova a prata e o forno prova o ouro, mas o Senhor prova os corações. O malfeitor dá atenção aos lábios iníquos, o mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. Quem zomba do pobre insulta aquele que o criou, e o que se alegra com a calamidade não ficará impune. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Palavras bonitas não ficam bem ao insensato, muito menos a mentira na boca do príncipe. O suborno é pedra mágica aos olhos de quem o oferece. Onde quer que for oferecido, dará resultado. Quem encobre a transgressão fortalece a amizade, mas o que insiste no assunto separa os maiores amigos. Uma repreensão cala mais fundo em quem tem juízo do que 100 chicotadas no insensato. O rebelde só procura fazer o mal, por isso um mensageiro cruel será enviado contra ele. Melhor é encontrar uma ursa da qual roubaram os filhotes, do que o insensato na sua tolice. Quanto àquele que paga o bem com o mal não se afastará da sua casa. Começar uma discussão é como abrir uma represa. Por isso, desista antes que surja o conflito. O Senhor detesta quem justifica o ímpio e quem condena o justo. Ele detesta tanto um quanto o outro. De que serviria o dinheiro na mão do tolo para comprar a sabedoria, se ele não tem entendimento? O amigo ama em todo o tempo, e na angústia nasce o irmão. Quem não tem juízo se compromete, ficando por fiador do seu próximo. Quem ama a discórdia ama o pecado. O que faz alto a sua porta facilita a própria queda. O perverso de coração jamais encontra o bem, e o que diz coisas más acaba em desgraça. Quem gera um tolo faz isso para a sua própria tristeza. O pai do insensato não terá alegria. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. O ímpio aceita subornos secretamente, para perverter as veredas da justiça. A sabedoria é o alvo do inteligente, mas o tolo volta os olhos para os confins da terra. O filho insensato é tristeza para o pai, e amargura para quem o deu à luz. Não é bom punir o justo, é contra todo o direito ferir o príncipe. Quem controla suas palavras possui conhecimento, e o sereno de espírito é inteligente. Até o insensato, quando se cala, é tido por sábio. Se fica de boca fechada, passa por inteligente. Meus queridos, vamos parar um minuto e fazermos uma oração, porque a palavra é do Senhor, pertence a Ele. Vamos pedir a Ele que nos dê a sabedoria necessária, a compreensão, o entendimento, discernimento, para entendermos as verdades que nós lemos. Querido Deus, muito obrigado
por mais uma oportunidade maravilhosa de estudar, de ler, de explicar a Tua Palavra. Obrigado, Deus, pelo dom da vida. Obrigado, Deus, pela mente e coração que o Senhor nos deu, pela vontade. Obrigado, Deus, pela razão, pelas emoções. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem sido tão bom conosco. Abençoa que esse estudo possa trazer crescimento, desafio, Pai, para as nossas vidas. Que possamos ser encorajados pela Sua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Capítulo 17 de Provérbios tem 28 versículos. Alguns versículos eles tratam do mesmo assunto. Eu vou destacar aqui o versículo 1, 6, versículo 2, versículo 21 e 25. Todos esses versículos falam sobre o lar, falar sobre a família, sobre a casa de uma pessoa. No versículo 1, nós temos a importância da paz e da harmonia no lar. Então, o versículo 1 diz: melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa cheia de carnes e brigas. Melhor que riquezas, melhor do que fartura. É um lar pacífico, um lar harmônico, muito melhor do que um lar rico, do que um lar farto. O capítulo 15, verso 17, ele trabalha com essa mesma ideia. Diz assim a palavra de Deus: melhor é um prato de legumes onde há amor do que um boi inteiro acompanhado de ódio. Então, a fartura, a riqueza em si, ela não é má, mas se precisarmos escolher, é preferível a pobreza e a harmonia e o amor do que a riqueza e as brigas, e a indiferença e a falta de paz, de amor dentro do lar. O lar deve ser um lugar de amor, deve ser um lugar de paz, de harmonia, de unidade. Essa é a vontade de Deus. Para isso Deus criou a família. Às vezes, nosso lar não tem sido assim. E talvez por nossa culpa, por minha culpa, talvez por sua culpa. Então, qual é a sua prioridade? Bens para o seu lar ou o bem do seu lar? O que você procura em primeiro lugar? Encher a sua casa com bens materiais ou encher a sua casa com o bem que vem do alto dos céus, que vem do Senhor? Se você é uma pessoa que procura o bem do Senhor em primeiro lugar, você vai procurar desenvolver um lar, uma família, construir uma família cheia de amor, cheia de paz, cheia de harmonia, cheia de unidade. Claro que isso é bênção de Deus, claro que isso vem de Deus, mas Deus também nos permite participar disso e construir isso. Construir uma família amorosa, construir uma família pacífica. O que você tem construído? Para que você tem trabalhado? Simplesmente para a aquisição de posses? Né, para que nada falte aos seus filhos, à sua esposa? Ou você tem trabalhado com humildade, com amor, para que a sua família conheça o amor de Deus e se envolva com esse amor? O versículo de número 6, ele vai dizer que temor do Senhor traz felicidade, bênçãos e alegria no lar. Veja bem, coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Os avós são coroados, com filhos e com netos. Me lembro, ainda há alguns anos, de um meu irmão de nossa igreja local. Foi abençoado com a sua primeira netinha. Eu vi a cara de felicidade desse irmão. Ele parecia uma criança. Ele se sentiu coroado. Ele colocou foto nas redes sociais dele sorrindo, dele se divertindo com essa notícia. Por quê? Porque os filhos e os netos são bênçãos de Deus. São galardões, são dádivas do Senhor para nós. E os filhos e os pais devem se dar muito bem, né? Porque aqui diz no verso 6 que a glória dos filhos são os pais. A alegria, o exemplo, né, o padrão de conduta, de comportamento, o prazer dos filhos deve ser os pais. Não estou dizendo que todos os lares são perfeitos, não são, nenhum é perfeito. Todos somos falhos. Mas o lar é o lugar onde nós devemos buscar o temor do Senhor. O Salmo 128, ele vai falar algo maravilhoso sobre esse tema, que tem tudo a ver com esse versículo 6. O Salmo 128, dos versículos 1 a 4, diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você.
Sua esposa no interior de sua casa será como a videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos de oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então, o que a palavra de Deus está ensinando? Que o temor do Senhor traz felicidades, bênçãos e alegria no lar. O temor do Senhor constrói uma família abençoada, uma família unida, uma família harmônica, uma família pacífica. É claro que isso não acontece automaticamente. É preciso o trabalho árduo de um jardineiro, de alguém que cultiva essa terra, de alguém que rega, de alguém que tira as pragas, de alguém que coloca adubo. Esse trabalho precisa ser feito dentro do lar, com muita conversa, com muita oração, com leitura bíblica, com cultos familiares, com reuniões de louvor a Deus, com festas, com comida, não é? É criar dentro do lar um ambiente amoroso, um ambiente pacífico. Os versos 21 e 25 eles vão trazer um questionamento. Filhos insensatos são culpa de seus pais? Eu vou ler para vocês mais uma vez. Provérbios 17, 21 e 25. Quem gera um tolo faz isso para sua própria tristeza. O pai do insensato não terá alegria. 25. O filho insensato é a tristeza para o pai. É tristeza para o pai e amargura para o que deu à luz. Então, meus queridos, o texto não trata disso aqui. O texto não nos fala se é culpa dos pais ou não. Ele só joga luz na decepção e amargura de pais que sofrem com filhos tolos, com filhos insensatos. Às vezes, é culpa sim dos pais. Às vezes faltou instrução. Às vezes faltou criá-lo no temor do Senhor. Às vezes a prioridade do pai foi encher a casa de bens e não do bem que vem do Senhor. Não é verdade? Cada um vai dar conta da sua vida a Deus. Às vezes não foi culpa dos pais. Por quê? Porque o filho, mesmo tendo sido criado no temor do Senhor, ele decidiu, ele escolheu virar as costas para o temor do Senhor. Como pai e mãe, devemos fazer a nossa parte. Então, você que é pai ou mãe, você tem feito a sua parte? Você tem criado seus filhos no temor do Senhor? Você tem buscado instruir o seu lar a amar a Deus sobre todas as coisas? Mais do que isso, você tem amado a Deus sobre todas as coisas e tem sido esse bom exemplo para sua esposa, para o seu marido e para os seus filhos? Esse é o seu dever, esse é o meu dever dentro do lar. Vivermos com temor pelo Senhor, temor do Senhor. E esse temor vai produzir frutos, porque a Bíblia fala, a Bíblia promete isso, ok? O verso número 2 vai falar algo muito interessante. Sobrenome não garante tudo nessa vida. Veja comigo, Provérbios 17, verso 2. O escravo sábio dominará sobre o filho que causa vergonha, e entre os irmãos terá sua parte na herança. O escravo sábio dominará sobre o filho que causa vergonha. Muitas vezes a dedicação e o empenho alcançam lugares onde posição social não tem vez. É verdade que nosso mundo é corrompido. É verdade que é muito fácil hoje você dar uma carteirada, você mostrar que você tem alguma posição social elevada e ser beneficiado com isso. No entanto, a história mundial tem mostrado que a dedicação e o empenho alcançam lugares onde a posição social, onde o nome, onde a carteirada não tem vez. O próprio Salomão, ele experimentou dentro da sua linhagem este fato. Salomão teve um filho chamado Roboão, que o sucedeu no trono de Israel. O filho de Salomão, ele experimentou que o nome dele não garantia tudo para ele, porque ele foi um rei ruim, um rei que não temeu ao Senhor no seu coração. E Deus tirou de suas mãos 10 das 12 tribos de Israel. Roboão ficou reinando apenas sobre 2 tribos de Israel. E o seu escravo, o seu servo, chamado Jeroboão, a ele foram dadas 10 tribos de Israel. Então, aqui se cumpriu esse texto que diz que o escravo ele tem lugar, algumas vezes acontece isso, entre os herdeiros.
Portanto, eu quero chamar você para pensar comigo. Não se contente com o seu sobrenome. Trabalhe, dê duro na vida, se esforce, dedique-se. Não espere que o seu nome vá garantir para você tudo de bom e de melhor. Pelo contrário, comporte-se como se você nem tivesse um sobrenome famoso, se é que você tem um. Comporte-se como se você não fosse filho do dono da empresa. Ou viva como se você não fosse o filho da diretora, nem do professor. Não é? Viva como um comum e dedique-se, faça o melhor de si. Porque é isso que Deus espera de você, é isso que Deus espera de mim. Tá bem? Agora, nós temos uma outra temática. Os versos 5, 7, 10, 14, 19, 27 e 28 tratam da língua e de como nós a usamos, ok? O verso número 5 vai tratar daqueles que zombam da calamidade alheia. Eu vou ler mais uma vez, Provérbios 17, verso 5. Quem zomba do pobre, insulta aquele que o criou. O que se alegra com a calamidade não ficará impune. Queridos, calamidades produzem grandes perdas, em especial a pobreza. Este mundo que vivemos tem passado por uma pandemia. É uma calamidade. E essa calamidade tem gerado muita pobreza. Por quê? Porque muitas pessoas perderam seus empregos, outras não conseguem empregos neste momento. Então, a calamidade por si só, ela já produz grandes perdas, já produz grande pobreza. E alguns, ao invés de se condoerem, ao invés de se moverem de compaixão, de amor, de empatia por outros que estão sofrendo, alguns se alegram com a tristeza dos outros. E essas pessoas, a Bíblia diz, que não ficarão impunes, que Deus há de pesar a mão sobre elas, como diz aí o verso número 5. Também gostaria de ler o capítulo 14, verso 31, que diz o seguinte: quem oprime o pobre insulta aquele que o criou. Aquele que oprime o pobre, aquele que zomba do pobre, na verdade, zomba de Deus. Na verdade, ofende ao Senhor. Porque Deus criou o pobre, Deus criou todas as pessoas. Como você lida com a calamidade alheia? Você ri, você dá gargalhadas do sofrimento dos outros. Você fica contando piadinha, você fica replicando, compartilhando, postando memes nas suas redes sociais de piadinhas da calamidade dos outros. Por mais que você não tenha intenção de ofender ninguém, você está ofendendo. Você está ofendendo essas pessoas que estão sofrendo. E mais, a palavra de Deus diz que quem zomba do pobre ofende o seu Criador. Tome cuidado com isso, meu querido. Abandone essa prática. Abandone essas piadinhas ofensivas, que muitas vezes você não põe maldade, mas ela por si só é maldosa, é maliciosa. Não faça uso disso. Não zombe da calamidade alheia. Tenha compaixão. Tenha um coração aberto para ajudar, para auxiliar, para apoiar pessoas que precisam disso. O verso número 7 vai dizer que a sua maneira de falar revela quem você é. Preste atenção na leitura, por favor. Palavras bonitas não ficam bem ao insensato, muito menos a mentira na boca do príncipe. Palavras bonitas não combinam com o insensato, não ficam bem, porque ele é insensato. Você já viu um insensato falando coisas bonitas, falando coisas certas? Sai tudo do avesso, né? Você já viu um político fazendo um discurso, um político insensato fazendo um discurso, como sai tantas palavras erradas, tanta informação equivocada, não é verdade? Nem a mentira deve estar na boca de príncipes e nobres, porque essas pessoas têm o dever de zelar pela justiça, pela verdade, né? Então não combina com essas pessoas. Então quem é você? Olhe para as suas palavras, porque a sua maneira de falar revela quem você é, revelará quem você é. Se você fala mentiras, se você fala palavras erradas, ofensivas, você vai se mostrar um insensato, você vai se revelar uma pessoa insensata. Agora, se você zela pela verdade, pela justiça, com as suas palavras você vai se revelar uma pessoa digna. Versículo 10 vai nos chamar a avaliar com quem falamos antes daquilo que falamos. Então preste atenção nisso. Avalie com quem você fala e depois o que você fala. Versículo 10.
Uma repreensão cala mais fundo em quem tem juízo do que 100 chicotadas no insensato. Uma repreensão cala mais fundo em quem tem juízo do que 100 chicotadas no insensato. Meus queridos, nem todos são iguais. Pessoas reagem de maneiras diferentes quando usamos as mesmas palavras com elas. Você pode falar a mesma coisa para duas pessoas. Muitas vezes as reações das duas pessoas serão completamente diferentes. Uma repreensão dói mais no justo do que um belo castigo no insensato. Uma pessoa tola, ela pode apanhar de vara, ela pode apanhar de chicote, ela pode sofrer muito, mas às vezes ela não aprende a lição. E às vezes uma pessoa justa, uma pessoa digna, com uma simples repreensão, ele aprende, porque aquilo envergonha, aquilo constrange, aquilo traz nele um desejo de mudança. Capítulo 9, verso 8, vai falar um pouquinho sobre isso também. Não repreenda o zombador, para que ele não odeie você. Repreenda o sábio e ele o amará. Porque o sábio, a pessoa verdadeiramente sábia, ele busca uma vida justa, uma vida que agrada a Deus. E a repreensão será bem-vinda. Ele vai avaliar aquela repreensão. Se ela procede, ele vai fazer uso dela na sua vida. Agora, se ele não procede, ele vai descartar aquela repreensão. Esse é o sábio. Pergunte a si mesmo, com quem você está falando? Eu estou falando com uma pessoa sábia ou estou falando com uma pessoa insensata? Para depois você saber como você vai falar. Porque dependendo de como é a pessoa com quem você fala, ela vai reagir com humildade, né, com atenção às suas palavras, vai aceitar a repreensão, ou ela vai rejeitar, ela vai te xingar, ela vai mandar você embora da vida dela. O verso número 14 vai nos ensinar a não delongar discussões. Presta atenção nisso. Não delongue discussões. Discussões são como trincas em uma represa. Ninguém sabe o que acontecerá depois. Nesses últimos anos nós temos visto no nosso país, nós temos infelizmente sofrido com desastres em barragens. Esses desastres às vezes começam com uma pequena trinca. E a pressão da água, dos rejeitos de minério, de romper. Assim são as brigas, assim são as discussões. A palavra de Deus diz no verso 14: começar uma discussão é como abrir uma represa. Por isso desista antes que surja o conflito. Então o conselho da palavra de Deus é: desista. Desista das discussões sem fim. Desista dos debates acalorados. Se você está numa conversa com alguém e você vê que essa conversa não vai para frente, que ela está se tornando cansativa, está se tornando feroz, felina, acabe com essa conversa antes que seja pior. No capítulo 20, o verso número 3 vai dizer: é uma honra para alguém ficar longe de conflitos, mas os insensatos envolvem-se neles. As pessoas insensatas, elas amam discussão, amam conflitos. Você já viu a pessoa que não consegue fugir de uma discussão? Discute sobre tudo, discute sobre futebol, discute sobre política, discute sobre igreja, discute sobre família, discute sobre comida, sobre o que tiver. A pessoa precisa vencer a discussão, a pessoa precisa provar para a outra que ela é mais inteligente, que ela é melhor, que ela tem mais conhecimento, que ela tem mais experiência. Não se envolva com pessoas assim. Fuja, diz a palavra de Deus. Fuja antes que algo pior aconteça. Esse é o conselho da palavra de Deus. O verso 19 aí do mesmo capítulo, 17, também vai dizer isso. Quem ama a discórdia, ama o pecado. Quem ama a discórdia, ama o pecado. Então eu pergunto para você, você ama o pecado? Não, pastor, eu não amo o pecado, não. Eu amo a santidade de Deus. Mas você ama a discórdia? Porque se você amar a discórdia, a discussão, você ama o pecado. Então fuja da discórdia, meu querido. Não deixe isso preencher o seu coração, preencher a sua vida. Ok? O verso 19, a segunda parte do verso 19 vai dizer assim: ó, o que faz alta a sua porta facilita a sua queda. É um versículo lindo esse. O que faz alta a sua porta facilita a sua queda. Esse versículo trata de orgulho, que a pessoa orgulhosa está a ponto de cair. O orgulho favorece a queda. Pessoas arrogantes, soberbas, pessoas ricas facilitam sua própria queda.
Por quê? Porque põe a sua porta muito alta, né? Porque se acham maiores e melhores do que outros, e quanto mais alta a porta, pior o tombo, mais se machucam. Veja comigo, capítulo 16 também, o verso 18, que diz: antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. Então, as pessoas se acham muito seguras de si. Então, constroem cada vez prédios e torres mais altas e mais fortes, né? Ou aqueles que quebram, aqueles que falem, normalmente são os ricos, são os milionários, porque investem rios e rios de dinheiro em determinados fins, em determinados bens. E de repente a coisa fica insustentável, não é? Então, esses são os que os ladrões buscam, né? São as pessoas ricas. Então, presta atenção no que a palavra de Deus diz. Versos de número 27 e 28 vão nos ensinar o seguinte: pense bem antes de falar, ou nem fale. Versos 27 e 28 vão nos ensinar a pensar bem antes de falar, ou melhor, nem fale, fique calado. Quem controla suas palavras possui conhecimento, e o sereno de espírito é inteligente. Até o insensato, quando se cala, é tido por sábio. Se fica de boca fechada, passa por inteligente. Olha que interessante isso, não é? Quem controla a língua é uma pessoa sábia. A gente tem visto isso no decorrer de Provérbios. Provérbios é um livro que fala muito sobre a língua, né? Capítulo 10, o verso 19, vai dizer o seguinte: quem fala demais acaba caindo em transgressão, mas quem controla a língua é sábio. As pessoas sábias controlam a língua, controlam aquilo que falam, não é? Elas dominam. Capítulo 16, verso 32, vai dizer: é melhor ter paciência do que ser um herói de guerra. O que domina o seu espírito é melhor do que o que conquista uma cidade. Então, pessoas sábias controlam a língua, dominam o seu espírito. E interessante que esse texto ensina que o silêncio, ele não te faz uma pessoa sábia. O fato de você ficar calado não necessariamente te faz uma pessoa sábia. Simplesmente esconde a sua tolice. Então, se você não quer passar de tolo, você não sabe o que dizer, não diga nada, né? Ou diga: olha, infelizmente eu não sei do que se trata, não posso me posicionar sobre isso. Meça bem suas palavras. Cuide bem daquilo que você diz. Se você não está seguro daquilo que você vai dizer, não diga. Fique calado. É muito melhor para você. É muito melhor para os outros também, né? Agora, se você sabe o que dizer, diga, mas diga de maneira controlada, de maneira regrada. A palavra de Deus nos ensina a controlar, a dominar a nossa língua, o nosso espírito, não é? É melhor dominar a língua, controlar o nosso espírito, do que ser um herói de guerra. Pense muito sobre isso, não é? Controle aquilo que você diz, aquilo que você fala. Preste atenção nisso. Temos uma outra série de versículos: 4, 8, 11, 12, 13, 15, 18, 20, 20, 23, 24 e 26, que tratarão do homem perverso e tolo. Em todos esses versículos. Versículo 4 traz um questionamento para nós. O que você tem prazer em ouvir? O que os seus ouvidos gostam de escutar? Que tipo de som você curte, não é? Olha comigo, verso número 4. O malfeitor dá atenção aos lábios iníquos. O mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. Então, meu querido, o malfeitor dá atenção aos lábios iníquos. O que você gosta de ouvir revela muito sobre quem você é, né? O malfeitor, ele dá ouvidos a palavras maldosas, ele curte ficar num ambiente onde tem palavras maldosas. Você curte assistir filmes, ouvir conversas maliciosas, maldosas. É isso que você alimenta, é com isso que você alimenta a sua mente. Portanto, as coisas que você ouve revelam muito sobre você também. O que você tem ouvido? Né? Que tipo de música, que tipo de papo você tem? Que tipo de conversa você tem com as pessoas? Busque para você conversas sadias, conversas santas, conversas sobre a palavra de Deus, conversas neutras, não conversas maliciosas, não conversas malignas. Tire isso do seu vocabulário, selecione melhor as suas playlists,
seja de música, de filme, de amigo, do que quer que seja. Selecione melhor aquilo que você escuta, porque aquilo que você ouve revela muito sobre quem você é. Bem, versículo 8 vai nos desafiar com a verdade. O dinheiro pode tudo? Será que o dinheiro pode tudo? Vou ler para vocês. Capítulo 17, verso de número 8. Vou ler para vocês, capítulo 17, verso de número 8. O suborno é pedra mágica aos olhos de quem o oferece. Onde quer que for oferecido, dará resultado. Olha que interessante. Para algumas pessoas, suborno é como se fosse uma pedra mágica, né? Ó, tipo, tá aqui, tá tudo resolvido. E de fato, isso é real na vida de muitas pessoas. Isso acontece com muitas pessoas. Para algumas pessoas, tudo se compra. Tudo se compra. Mas será que isso é verdade? O dinheiro compra tudo? O dinheiro resolve tudo? Olha comigo o verso 16. De que serviria o dinheiro na mão do tolo para comprar a sabedoria, se ele não tem entendimento? De que serviria o dinheiro na mão de um tolo para comprar a sabedoria? Sabedoria não se compra, meus queridos. Tolos não têm disposição mental e nem vontade de adquirir sabedoria. Então, a sabedoria não pode ser comprada. O dinheiro não pode tudo. O dinheiro ajuda muito, mas ele não pode tudo. Olha comigo, verso 15, que diz: o Senhor detesta quem justifica o ímpio e quem condena o justo. Ele detesta tanto um quanto o outro. Ele está falando de pessoas que foram subornadas, pessoas corruptas, pessoas que justificam os ímpios, que inocentam os culpados, não é? E também pessoas que condenam os justos. Deus detesta, Deus odeia, Deus abomina esse tipo de pessoa. Porque neste mundo as pessoas querem pagar para serem livres, para viverem como querem. Mas a Bíblia fala que Deus odeia, a Bíblia fala que Deus detesta isso. E ainda o versículo 23, o ímpio aceita suborno secretamente, para perverter as veredas da justiça. Mas Deus há de julgar cada um deles. Deus há de julgar. Porque Deus detesta juízes iníquos. Na lei de Moisés, lá no livro de Deuteronômio 16, capítulo 16 e verso de número 20, Deus determinou como os juízes deveriam agir. Sigam a justiça, somente a justiça, para que vivam e herdem a terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Sigam a justiça, somente a justiça. Será que é isso que a gente vê hoje nos nossos tribunais? Será que é isso que a gente observa nas notícias, nos jornais, na TV? Será que não temos visto tantos homens e mulheres corruptos, ladrões, que acabam com o nosso país, que acabam com o dinheiro da população, sendo livres, sendo soltos por juízes, por juízas corruptas, que são favorecidos por essas mesmas pessoas? Deus abomina tais pessoas. Então eu quero chamar você a prestar atenção na sua vida. Você aceita suborno? Você é uma pessoa corrupta? Não, que isso, pastor? Olha, você molha a mão do guarda quando você passa por uma blitz e tem alguma coisa errada no seu carro, no seu veículo, na sua moto. Você oferece dinheiro? Ou se a pessoa sugere, olha, me dá alguma coisa que eu te livro, você dá o dinheiro. É corrupção da mesma forma. Corrupção passiva e corrupção ativa. Ambas são corrupção. Não é? Não colabore com isso. Não deixe isso acontecer na sua vida. Busque a justiça. Busque uma vida que agrada a Deus. Não passe cola para ninguém na escola. Isso é roubar. Isso é ajudar o outro a roubar. Está roubando uma nota que você não tem. Você está ajudando o outro. Você está sendo conivente com o pecado do outro. Não deixe isso acontecer na sua vida. Versículo 11 vai nos ensinar que a confusão alcançará os rebeldes. A confusão alcançará os perversos. Vou ler, versículo 11. O rebelde só procura fazer o mal. Por isso, um mensageiro cruel será enviado contra ele. Um mensageiro cruel será enviado contra ele. Presta atenção nisso. Rebeldes colherão frutos de suas escolhas. Os rebeldes colherão fruto daquilo que escolhem. O verso 13 apoia também essa ideia.
Quanto àquele que paga o bem com o mal não se afastará da sua casa. Pessoas rebeldes pagam o bem com o mal e hão de sofrer as consequências disso também. Davi, pai de Salomão, que escreveu isso daqui, experimentou isso. Não sei se você lembra o caso de Urias, o Eteu. Urias era marido de Batseba, por quem Davi adulterou com autoridade real. Então, essa mulher engravidou e mandou dizer ao rei. E o que o rei fez? Pegou um de seus generais, um de seus líderes de tropa, e o assassinou. Colocou ele na frente do exército para que fosse morto, para que aquela mulher não tivesse mais marido, né? E aí ele pudesse se casar com a adúltera, com a mulher com quem ele adulterou, né? Então, o que aconteceu com a vida de Davi? Ele colheu consequências amargas. Seu filho Absalão se revoltou contra ele. Ele foi perseguido durante boa parte do seu reinado. Ele sofreu consequências de seus atos. Então, pessoas rebeldes vão sofrer consequências dos seus atos. A confusão há de alcançar os perversos, os rebeldes. Quer ficar livre de confusões, meu querido? Faça escolhas sábias, faça escolhas prudentes para a sua vida. O verso número 12 vai nos ensinar: melhor é encontrar uma ursa da qual roubar os filhotes, do que o insensato na sua tolice. Uma pessoa insensata não é uma boa indicação de amigo, de companhia. E ainda, se essa pessoa insensata está passando por um momento péssimo, sai da frente. Porque é melhor, diz o texto bíblico, você se encontrar com uma ursa da qual os filhotes foram roubados, do que com um insensato na sua tolice. Ele é inconsequente. Você não sabe o que ele vai fazer. Você não tem noção do que o insensato pode fazer na sua loucura. Por isso, não ande com pessoas insensatas. Busque companheiros sábios para você. O verso número 18 vai nos ensinar que tolos se comprometem mais do que devem. Isso é interessante. Quem não tem juízo se compromete, ficando por fiador do seu próximo. Esse é um assunto muito discutido ainda hoje dentro da igreja, não é? Mas pastor, é meu irmão, é meu primo, é meu irmão da igreja, está pedindo para eu ser o fiador dele. Olha só, ajudar de forma inconsequente é ajudar mais do que se deve ajudar. Se você coloca o seu nome como fiador de uma determinada situação, você tem que ter ciência de que você tem que ter o dinheiro para pagar uma eventual dívida daquela pessoa que te chamou para ser fiador. Se você não tem condição de pagar essa dívida, saiba que você pode ficar sem a cama para dormir, porque o banco vai vir atrás, vai tomar o que você tem. Então, não basta ter um espírito voluntário, um espírito de querer ajudar os outros. Amar é muito importante, mas precisa ter discernimento, precisa ter sabedoria. Mas não vai acontecer nada. É isso que a Bíblia nos ensina a fazer, não é? Então, faça compromisso dentro daquilo que você tem capacidade de arcar. Se você não tem capacidade de arcar, não faça compromisso nenhum. O verso número 20 vai nos ensinar que a perversidade atrai prejuízos. O perverso de coração jamais encontra o bem, e o que diz coisas más acaba em desgraça. Combina com o verso 11, que nós já lemos. O rebelde só procura o mal, por isso o mensageiro cruel será enviado contra ele. Deus abomina pessoas perversas. Deus detesta, Deus odeia. O verso 24 nos ensina sobre o alvo do inteligente e o alvo do tolo. A sabedoria é o alvo do inteligente, mas o tolo volta os olhos para os confins da terra. O homem inteligente, um homem que teme ao Senhor, ele tem a sabedoria como alvo. Ele busca a sabedoria para a sua vida. Os tolos não. Os tolos nem sabem o que querem. Eles ficam olhando ao redor. Diz aí o verso número 24. O tolo volta os olhos para os confins da terra. Ele não tem foco. Ele não tem um objetivo claro, bem definido. Você tem alvos bem definidos para você em sua vida?
Você sabe o que você quer da sua vida? Ah, Rodrigo, eu não sei muito bem, mas você está buscando isso, está buscando direção, você conversa com pessoas, talvez você é jovem, quer escolher um curso, quer escolher uma profissão. Olha, conversa com seus pais, dê ouvidos aos seus pais. Eles te conhecem talvez melhor do que qualquer outra pessoa. Eles conhecem suas propensões, aquilo que você é bom para fazer. Eles podem te dar boas dicas. Converse, presta atenção naquilo que você gosta. Né? Pergunte para outras pessoas se você é bom em determinadas coisas, se daria certo. Né? Não fique sem alvos. Não fique olhando o tempo passar. Né? Tenha alvos bem definidos. Seja uma pessoa sábia, uma pessoa inteligente. O verso 26 vai nos ensinar que corrupção e injustiça são indesejáveis. Não é bom punir o justo, é contra todo direito ferir o príncipe. Nós já sabemos dessa verdade, não é? Nós devemos proteger os inocentes. Nós devemos cuidar dos indefesos, das pessoas íntegras, das pessoas justas. Ainda os versos 9, 17 e 22 vão falar de uma temática única, que é da amizade, do amor, da alegria. Tá? Verso de número 9 diz: quem encobre a transgressão fortalece a amizade, mas o que insiste no assunto separa os maiores amigos. O valor do perdão e da discrição na amizade. Esse versículo nos ensina isso. O amor cobre todas as transgressões. O amor ele vai além dos pecados. Capítulo 10, verso número 12, ele ensina essa verdade. O ódio provoca conflitos, mas o amor cobre as transgressões. Uma pessoa que ama outra pessoa releva, perdoa os pecados, as transgressões. Como uma mãe para com seu filho, que o recebe, que o abraça, que o perdoa. E aqui no capítulo 17, verso 9, a palavra de Deus diz que aquele que encobre as transgressões fortalece a amizade. Não no sentido de esconder coisas erradas que uma pessoa fez, mas no sentido de perdoar mesmo, de não levar em conta, de deixar para trás essa situação, de perdoar. Capítulo 11, verso 13, diz: o mexeriqueiro revela segredos, mas o fiel de espírito os encobre. Para quê? Para que trazer esse assunto à baila? Capítulo 16, verso 28 diz: o perverso semeia discórdias e o difamador separa os maiores amigos. Temos que buscar as coisas boas, a unidade, o amor. Você tolera os erros dos outros ou está sempre trazendo o assunto à tona? Você perdoa as ofensas das pessoas, que as pessoas cometem contra você? Ou você está sempre, não, mas você se lembra daquilo que você me falou, né? Você lembra daquilo que você fez comigo? Eu não esqueci. Olha, essa não é a postura de alguém que ama a Deus, que teme a Deus. Né? Perdoe os pecados, releve situações. Verso 17, amigos verdadeiros amam o tempo todo. O amigo ama em todo o tempo, e na angústia nasce o irmão. Ou na angústia se faz o irmão, dependendo da tradução. Né? Nos momentos mais difíceis é que nós conhecemos os verdadeiros amigos. Ser amigo no dia do churrasco é muito fácil. É muito fácil você ter a casa cheia de amigos no dia de festa, no dia de alegria. Mas difícil é ter amigo no dia que você está no hospital. Difícil é ter amigo quando você tem uma dívida para pagar e não tem dinheiro. Né? Quando você precisa de uma cesta básica para se alimentar. Quando você precisa de um remédio, quando você precisa de um conselho, nessas horas são mais difíceis encontrarmos amigos. Isso não significa que a amizade floresce naturalmente. Há uma responsabilidade de se cultivar boas amizades, né? De se plantar e de se colher boas amizades. De estar sempre ao lado, como diz o texto, amar em todo tempo, mas de, em momentos de crise, estar mais presente ainda. Então seja um bom amigo. Cultive amizades verdadeiras. Não só em dias de festa. Nós precisamos de amigos. O verso 22 vai nos ensinar um remédio natural contra os males emocionais. O coração alegre é bom remédio. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Às vezes você está doente, às vezes está passando mal, e as suas feições mostram isso. Mas se você tem um coração alegre, isso te faz sentir melhor. Isso te ajuda. Capítulo 15, verso 13, vai falar um pouquinho sobre isso. Lá diz o seguinte:
O coração alegre embeleza o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. No capítulo 12, verso 25, vai dizer que a ansiedade no coração pode abater alguém, mas uma boa palavra traz alegria. No capítulo 18, verso 14, diz: o espírito firme sustenta a pessoa na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Então, chegando ao final, nós temos o versículo 3. O versículo 3 fala de como Deus trata os nossos corações. Então, voltando para Provérbios 17:3, o crisol prova a prata e o forno prova o ouro, mas o Senhor prova os corações. Deus é quem prova os corações. Deus é quem faz o teste, né? Deus é quem purifica, quem santifica. Deus é quem limpa a sua vida das impurezas, assim como um ferreiro, assim como um artesão. Ele coloca aquelas pedras preciosas no fogo para que ela seja purificada, para que as impurezas, as sujeiras fiquem ali e saia apenas a pedra pura, limpa, né? Deus muitas vezes faz isso com você. Deus muitas vezes faz isso comigo. Ele prova os nossos corações. E eu gostaria de encerrar com esses dois provérbios que têm a mesma temática. 21:2 diz: todo o caminho de uma pessoa é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. E o capítulo 27, verso 21, vai dizer que, como o crisol prova a prata e o forno prova o ouro, assim o homem é provado pelos elogios que recebe. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua semana, que essa palavra possa trazer edificação para você. Vamos orar? Obrigado, Deus, por esse capítulo. Que o Senhor possa usar, Pai, esse texto para abençoar a nossa vida, para nos fazer, Deus, pensar sobre cada versículo, sobre cada situação da nossa vida, para vivermos uma vida que te agrada, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, tá bom? Você pode curtir, você pode assistir, você pode compartilhar a palavra de Deus junto comigo. Me ajude a compartilhar a palavra de Deus. Cada vídeo que você assistir, cada meditação que você ouvir, partilhe com alguém que você acha que vai ser útil. Compartilhe com outras pessoas que você acha que vai edificar. Tá bem? Um grande abraço e boa semana.